Hoje eu quero trazer para vocês sobre a história da viúva de Sarapeta. Essa história vai falar sobre fé e esperança. A viúva de Sarapeta se encontrava num momento difícil, né? Onde ela perdeu seu esposo e então o pouco que ainda ela tinha, né? Ela ia usar para como se fosse a última refeição. E às vezes, no momento em que estamos passando, achamos que Deus não nos enxerga, que Deus não nos vê, que Ele não está nos acompanhando. Mas isso nos mostra que Deus vê, Deus nos enxerga e que Ele sempre coloca pessoas ao nosso redor quando nós mais precisamos. Quando nós mais precisamos, Deus manda pessoas para nos ajudar. E foi o que aconteceu com ela. Deus mandou o profeta Elias até a casa dela. Enviou ele até lá para prover esperança na vida dessa mulher. E quando ele chegou lá, ela estava preparando a última refeição que ela tinha, que era o pão que ela ia comer, né? E logo já ia esperar, digamos, o fim, né? A morte, porque daí ela não tinha mais o que comer, não tinha mais nada, não tinha o que ela fazer. Então ela ia acabar, né, perecendo. Mas Deus é tão bom que Deus enviou este homem para a casa dela, aonde ela teve a misericórdia de Deus e Deus trouxe para ela, né, o alimento. E não faltou mais. Claro que depois teve a morte do filho dela, né? Mas mesmo assim, Deus ouviu a oração do profeta Elias, né? E o filho voltou à vida. Mas quero trazer para vocês, fugindo do contexto do que está escrito aqui, que hoje em dia, muitas das vezes, é o que está acontecendo com a gente com a morte espiritual. Aqui fala sobre o pão, que precisamos se alimentar, né? Que precisamos da comida e da água para sobreviver. Mas quero trazer para vocês aqui sobre a questão do lado espiritual, que hoje em dia muitas pessoas estão morrendo espiritualmente por não procurar as coisas de Deus. Às vezes a gente, quando menos espera, a gente está fraco espiritualmente. Estamos perdendo o foco que é Deus. Então essa história nos para nos refletir sobre o lado espiritual. Ela aqui ia morrer por causa da falta do pão, do alimento, da água, né? E nós às vezes temos como se socorrer, né? Do lado espiritual, onde que nós possa procurar a palavra de Deus e não procuramos. Aonde que nós precisamos se alimentar da palavra de Deus e nós não procuramos. Por isso que muitas das vezes nós morremos espiritualmente. Aonde quando nós menos espera, a gente está passando por dificuldades, porque a gente às vezes não para procurar a Deus e falar, Deus, eu botar diante de Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades, o que nós estamos passando. Às vezes a gente não quer procurar a Deus para nos, já digo, desabafar com Ele. Nós não procuramos a Deus para isso. Às vezes a gente procura uma outra pessoa que às vezes não vai poder te ajudar. Não tem como te ajudar. Ou às vezes vai só ouvir, não tem como. Às vezes a gente procura outros lados, outros meios para nos socorrer. Mas aí eu te falo, a gente tem que procurar as coisas que são voltadas para Deus. Hoje eu tô passando por um momento difícil. Vamos ler a Bíblia.
Vamos procurar a Bíblia ou vamos dobrar o joelho e falar com Deus? Porque muitas das vezes a gente morre espiritualmente por não abrir nossos olhos, né, pro lado espiritual. O inimigo sempre vai colocar outras coisas. Tem tal coisa para fazer, não vou pegar a Bíblia. Não vou orar. Porque a Bíblia é importante a gente ler. Como o nosso pão do cada dia. Vamos parar para refletir. Quando a gente está com fome, a gente vai procurar alguma coisa, um pão, ou uma comida, ou uma água, alguma coisa para nos alimentar. Porque sentimos fome e sede, daí nós vamos procurar por isso. Como eu estava falando, daí a gente, quando está abalado do lado espiritual, o que a gente procura? Muitas das vezes um parente, um próximo, ou uma pessoa, um amigo, alguma coisa, mas às vezes eles não podem te ajudar naquele momento, né? Claro que tem algumas pessoas que vão poder te ajudar, mas eu digo pelo lado espiritual. Eles não vão poder te ajudar naquele momento onde você precisa de uma palavra, de um conforto. Eles podem te dar, mas além disso eles não podem te dar, né? Então eu falo, quando nós estamos passando por um momento, qual é o nosso dever? Procurar a Deus, dobrar os joelhos e falar com Deus: Deus, eu estou necessitando disso. Estou necessitando de tal coisa. Ou pegar a Bíblia e falar, vou procurar uma palavra, hoje Deus vai falar comigo. Então, assim, essa história da viúva para nos refletir no lado espiritual também. Sei que foge do contexto do que está escrito aqui, mas eu acredito que Deus quer falar através dessa palavra do lado espiritual. Olha, não é fácil, não foi fácil para mim falar o que eu estou falando agora. Foi difícil, sabe? Porque teve muitas interrupções. Mas quero te dizer que se você está passando por um momento difícil, não sei o que você esteja passando, mas procure pelo lado espiritual, procure pelo lado de Deus, procure para as coisas de Deus. Deus está próximo, Deus está querendo nos alertar sobre o que está acontecendo. Não devemos nos fechar os nossos olhos espirituais. Pare para refletir, pare para buscar Deus mais e mais. Se você tem sede de buscar por Deus, se Ele está te dando esse desejo, se Ele está te dando essa vontade de procurar mais sobre Ele, procure enquanto ainda há tempo, porque o inimigo, ele vai tentar de todas as formas, tentar te destruir, tentar te parar. Ele vai tentar parar aquelas pessoas que querem falar das coisas de Deus. Isso é provável que vai acontecer, mas se Deus está te dando esse desejo, essa vontade, continue. Mas eu estou passando por um momento difícil e não estou no momento fácil da minha vida. É onde Deus quer te usar. É na fraqueza que Deus quer te usar. É no momento difícil que Deus quer te usar. Pare para refletir. Deus tem coisas boas para a sua vida. Quero que você fique com essa reflexão sobre a viúva de Sarepta.